Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no artigo 4, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Porém, nos dias atuais, a escravidão continua, mesmo com a abolição da escravatura em 1888. Ainda no Brasil, tem muitas denúncias de trabalho escravo, como também trabalho infantil e o tráfico humano. E isso veremos nos próximos capítulos. A escravidão é bem mais antiga do que o tráfico do povo africano. Roma e Grécia possuíam um grande número de escravos. No entanto, a maioria de seus escravos eram bem tratados e tiveram uma oportunidade de comprar sua liberdade. Mas é fato que a história da escravidão ganha seu capítulo mais dramático e doloroso com a chegada dos europeus à América. Isso ocorre em 1492, né? Quando tem o início do transporte maciço de africanos para o outro lado do Atlântico. Os navios negreiros eram embarcações que serviam para transporte de negros visando a escravidão. A região onde essas embarcações passavam costumavam ter uma série de corpos de escravos mortos boiando pelo mar. Segundo Laurentino, na obra Escravidão, pelo menos 1,8 de negros, cerca de mais ou menos 10%, morreram no mar durante a era do tráfico. Fome, sede e doença era padrão nesse navio. Os negros dormiam no mesmo local em que faziam suas fezes. Vale ressaltar que o estado do Ceará aboliu a escravidão antes do Brasil. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Entretanto, sabemos que isso não acabou em 1880 e, infelizmente, hoje em dia há denúncias de trabalho escravo. E só para lembrar, foram 388 anos de escravidão, em um país que tem 520 anos. Durante 338 anos, o negro não teve nenhum direito a desenvolvimento social, político e econômico. Vale ressaltar também que os portugueses escravizaram os índios. As marcas de uma era tão cruel são sentidas até hoje pela população negra. A Lei nº 13.344, de 6 de outubro de 2016, dispõe sobre o tráfico de pessoas cometido no território nacional contra a vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra a vítima brasileira. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, estima que existam pelo menos 12,3 milhões de pessoas submetidas a trabalho forçado em todo o mundo e, no mínimo, 1,3 milhão na América Latina. A OIT calculou 31,7 bilhões de dólares os lucros gerados pelo produto de trabalho escravo a cada ano, sendo que metade disso fica em países ricos e industrializados. Com base nas observações sobre as condições de trabalho em diversos países, a OIT aprovou em 1930 a Convenção 29, que pede a eliminação do trabalho forçado ou obrigatório. Eu não me dava conta que eu estava sendo explorado. Estava trabalhando, não tinha o conhecimento que eu estava sendo escravizado. Nós sabíamos que o trabalho era ruim, mas não sabia que existia outra solução. Porque a gente pensava até que ali era porque Deus queria que a gente estivesse ali, então tinha que ser daquele jeito. Nós fomos para lá e dizendo que lá era bom para a gente trabalhar, ganhar o dinheiro. Lá tem boas comidas, lá tem bom alojamento, lá tem bom isso, aquilo, outro. Mas quando chegava lá era diferente. Era diferente. A expressão escravidão moderna é usada para designar as relações de trabalho em que pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua vontade mediante formas de intimidação como ameaça, detenção, violência física ou psicológica. A escravidão moderna é diferente da escravidão antiga praticada no Brasil durante os períodos colonial e imperial. A principal diferença é que no período da escravidão antiga, a lei permitia que uma pessoa fosse propriedade da outra, um objeto que poderia ser negociado em troca de dinheiro.
Hoje, o Código Penal brasileiro proíbe que uma pessoa seja tratada de tal forma. Outra distinção é que os custos para adquirir um escravo eram mais altos antes, quando ele precisava ser comprado. Hoje, as pessoas em situação de escravidão são geralmente aliciadas e muitas vezes o patrão gasta apenas com o transporte até a propriedade. Por último, a mão de obra escrava nos tempos coloniais e imperiais era determinada por características étnicas. Os escravos eram negros ou indígenas. Hoje, essa característica tem menor importância. São escravizadas as pessoas em situação de pobreza e miséria. O que existe de semelhança entre os dois períodos são as medidas intimidadoras e punitivas aplicadas às pessoas em situação de escravidão.